Hoje a gente vai falar sobre o Past Perfect Continuous, que está na página 322 da apostila de vocês, tá? Bom, qual é a finalidade do Past Perfect Continuous? Ele destaca a duração de um acontecimento que ocorreu no passado antes de um outro acontecimento também no passado, né? O Past Perfect Continuous, ele também é conhecido como Past Perfect Progressive, tá? Aquele que expressa a continuação de uma ação que teve início no passado antes de uma outra também no passado. Muitas vezes, né, as pessoas confundem o Past Perfect Continuous, né, com o Past Perfect Simple, né, com o Past Perfect, com o passado perfeito simples, né, pelo fato que ambos se referirem a ações do passado, que ocorrem antes de outras, né. A principal diferença é que o passado perfeito contínuo, ele tem como objetivo dar ênfase à duração, à continuação da primeira ação, né? E, em alguns casos, utiliza-se o tempo exato, como for 1 hour, por 1 hora, or for 5 weeks, por 5 semanas. A estrutura do Past Perfect Continuous, a gente vai formar ele com o verbo to have, no passado simples, né, que é o had, o verbo to be no passado perfeito, que é o been, e o verbo principal no gerúndio com o ing, tá? Então, a formação dele, had, o been, e o verbo principal com o ing. Na forma afirmativa, nós temos o sujeito, mais simple past do have, né, que é o had, o past perfect do to be, que é been, mas o verbo principal com ing e o seu complemento da frase, né? Então, tem aqui, I, sujeito, had, simple past do verbo have, been, past perfect do verbo to be, e loving, verbo principal com ing, né? Então, I had been loving. Eu estive amando, né? Então, um fato que aconteceu no passado antes de um outro. Outro exemplo. They had been waiting for 3 hours when their parents finally arrived, né? Olha, they had, eles estavam esperando por 3 horas quando seus pais finalmente chegaram. Estavam esperando uma ação no passado quando seus pais chegaram. Também uma outra ação no passado. I had been saving my money to buy this house. Eu estava guardando dinheiro para comprar essa casa. Né? Eu estava guardando dinheiro, né? Uma ação no passado, né? Para comprar essa casa. You had been waiting there for more than 2 hours when he finally arrived. Você ficou esperando lá, né, por mais de 2 horas quando ele chegou finalmente. Então, uma ação no passado ficou esperando e a outra ação no passado quando ele chegou, né? She had been working hard all day yesterday. Ele esteve trabalhando muito durante o dia de ontem. Então, esteve trabalhando uma ação no passado, né, durante o dia de ontem, outra ação no passado. Na forma negativa, a gente vai usar a estrutura da forma negativa. O sujeito, mais o simple past do verbo have, que vai ser had, mais not, mais o passado perfeito do verbo be, que é o been, e o verbo principal com ing e o complemento da frase. Né? Ó, they had not been waiting for 3 hours when their parents finally arrived. Opa, aqui coloquei um ponto de interrogação que não tem. Eles não estavam esperando por 3 horas quando seus pais finalmente chegaram. Então, sujeito, né? O passado do have, not, o passado perfeito do be, que é o been, o verbo principal com ing e o complemento da frase. Tá? They had not been waiting e o complemento da frase.
Essa forma negativa. I hadn't been loving. Eu não estive amando, tá? Ó, I hadn't, né, com o not. Had not been e o verbo com ing. Janet hadn't been studying. Janet não estava estudando. Sujeito, hadn't been studying. Carlos had not been studying English for 5 weeks. Carlos had, passado, not been studying, né? Not, o been, study com ing e o complemento da frase. He had not been traveling for 2 hours before he had the accident. He had not, né? Passado de had not been, verbo com ing e o restante da frase. Ele não tinha dirigido por 2 horas antes de ter o acidente. Tá? Na forma interrogativa, para o past perfect continuous, a gente usa o simple past do have, que é o had, mais o sujeito, mais o passado do perfeito do verbo be, que é o been, e o verbo principal com ing, né? E o restante da frase que eu complemento. Então, na interrogativa, a gente vai usar o had no início da frase. Ó, had Maria been studying English for 5 weeks? Maria vinha estudando inglês por 5 semanas? Tá? Então, na interrogativa, a gente vai usar o had, tá? No início da frase. Depois o sujeito, depois o be, né? No passado perfeito, que é o been, verbo principal e o ing. Outro exemplo. Had he been waiting for her for a long time? Ele tinha esperado por ela por muito tempo? Had he been waiting, né? Ele tinha esperado? Had no início da frase, he, o sujeito, been waiting. Had she been crying? Ela estava chorando? Had, no início da frase, sujeito, been crying. Had you been swimming? Você estava nadando? Had no início da frase, you, sujeito, o been e o verbo com ing. Quando que a gente vai usar esse past perfect continuous, né? Então, o past perfect continuous é algo que está ocorrendo simultaneamente uma outra ação ou antes de um outro fato ocorrer. Para isso, pode ser usado palavras como since, when, for e before. She had been waiting there for more than 2 hours when he finally arrived. Olha, ela ficou esperando lá por mais de 2 horas quando ele finalmente chegou. Tá? Ó, she had been waiting. Ela ficou esperando, né? Uma ação no passado. Ó, for more 2 hours, por mais de 2 horas, quando ele chegou. Outra ação no passado. Mary had been trying to open the door for 10 minutes when her husband found the key. Mary estava tentando, estava tentando abrir a porta por 10 minutos quando o marido dela encontrou a chave. I had been talking to him before I sent the mail. Antes de mandar o e-mail, eu estava falando com ele, né? I had been talking, eu estava falando com ele, ó, antes de eu mandar o e-mail. Mas no passado, estava falando com ele, né? Mas antes eu já tinha mandado o e-mail. Para destacar a razão do fato que aconteceu no passado. Jane put on some weight because she had been overeating. Jane ganhou peso porque ela tinha estado comendo demais. Mas no passado ela ganhou peso porque a outra ação comeu demais no passado. The street was wet because it had been raining.
A rua estava molhada porque estava chovendo, né? Então, o fato no passado que a rua estava molhada, o fato que ocorreu porque estava chovendo. I was tired because I had been working out. Eu estava cansada porque eu estava me exercitando. Uma ação aconteceu no passado em relação a uma outra ação no passado também. Estava cansada no passado porque eu estava me exercitando no passado. Ou ainda para expressar uma condição. If it hadn't been raining, we wouldn't have gone out. Se não estivesse chovendo, nós teríamos saído. Né? Então veja que aqui eu tenho uma condição. Eu tenho if aqui em condition, né? If he had, se não tivesse chovendo. If he had been driving under the bridge, when it collapsed, it would have killed him. Se ele estivesse passando de carro por debaixo da ponte, no momento em que desmoronou, ele teria morrido. Tá? Então, gente, é isso aí.